Fala galera, mais uma vez, aulinha Revisão Enem, aula 15. Cara, dessa vez e a próxima aula vão ser de assuntos que você vai dizer assim, Fê, mas você já deu aula de força intermolecular. Mas é um assunto que cai muito, tá, gente? É um assunto bastante relevante. O número de questões é grande. Algumas questões são tidas como fáceis, o que faz o TRI de vocês ficar muito complicado se você errar. Então, eu estou fazendo várias questões de forças intermoleculares, justamente para não correr o risco de você ter uma baixa no seu TRI, tá? Bom, mas antes da gente começar a aula, como toda aula, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like, deixarem um comentário se gostarem da aula no finalzinho. Se puder compartilhar, eu vou agradecer bastante, tá? Sempre dividir conhecimento, eu falo isso toda aula e é verdade, né? Repartilhar conhecimento é sempre muito legal. Então, a gente vai começar. Ativa a notificação também, porque aí toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e você não vai perder nenhuma aula. Eu gosto sempre de dizer em qual aula a gente está, porque aí se você assistiu essa como sendo a primeira aula, você depois pode buscar as outras, tá? Então hoje é a nossa 15ª aula, 15ª aula. Vamos lá, forças intermoleculares, pela segunda vez. Vamos lá. Tem um assunto bastante interessante que é falar do carvão ativado, né? Muita gente tem carvão ativado em casa e não sabe. Quando você compra esses filtros de água mais chiquezinhos, né? Isso vale para filtro que às vezes fica preso na torneira, esses que a água fica gelada, soft, enfim, tem várias marcas. Da própria Brastemp, Consul, enfim, várias marcas. Desses que a água fica geladinha, uma das características dele é ter o carvão ativado. Né? E o carvão ativado ele tem como principal característica a remoção de compostos voláteis. Né? Ele consegue tirar gases e compostos que volatilizem com facilidade. E o processo, e ele usa esse termo aí, é o processo de adsorção. Não é absorção com B, é adsorção com D de dado, tá? Então, ele vai falar justamente sobre isso, né? O carvão ativado, ele vai ter um teor alto de carbono, então um carbono quase puro, não é puro, mas é quase puro, muito utilizada para remover compostos voláteis, tá? E aí, não necessariamente, exclusivamente para compostos orgânicos, né? Ele é muito usado para compostos orgânicos, como benzeno, mas outros compostos voláteis você também consegue retirar com carvão ativado. E aí, isso vai ocorrer através de forças intermoleculares. E aí, eu vou ter o chamado adsorvente e adsorvato, ou adsorvato, né, com D de dado, mas é mais comum adsorvato, tá? Adsorvente é justamente a substância que vai causar o fenômeno. O adsorvato é a substância que vai ficar presa. Nesse caso aqui, o adsorvente é o carvão, é como se fosse a nossa âncora, e o adsorvato é a substância que eu quero prender. Nesse caso específico da questão, ele está falando de benzeno. O que eu tenho, como ele está falando de forças intermoleculares, você vê que todas as respostas aqui, basicamente, está falando de força intermolecular, é bom a gente saber a polaridade de cada um deles. Então, benzeno e hidrocarboneto. Fica a dica, todo e qualquer hidrocarboneto, sem exceção, é apolar, beleza? Portanto, hidrocarbonetos fazem o chamado de polo induzido, também conhecido como força de Van der Waals, beleza? O carbono, por sua parte, como ele diz que é praticamente carbono puro, ele também vai ser apolar. Então, interação entre moléculas apolares moleza as ligações do tipo de polo induzido ou Van der Waals, tá? Ele aqui bota de polo induzido, de polo induzido. Isso não é uma obrigatoriedade, não. Se você falar só a interação entre eles é de dipolo induzido ou é Van der Waals, tudo bem, tá? Antigamente, isso está meio em desuso, mas antigamente elas também eram chamadas de dispersões de London, tá? Esse nome está ficando meio em desuso, mas acaba significando a mesma coisa. Ligações de disulfeto são ligações em que o S está ligado em outro S. Essa ligação em si é apolar, tá? A ligação SS é apolar e a gente vê muito, por exemplo, em moléculas como DNA. As pontes de sulfeto que ligam, né, o DNA, é muito comum.
Ligações covalentes. Como é que eu vou reconhecer uma ligação covalente? Não é força intermolecular, tá? É uma ligação intramolecular, dentro da molécula, ou interatômica, entre átomos. Eu vou reconhecer ou por hidrogênio ligado a hidrogênio, H2, ou hidrogênio ligado a metais, caso dos ácidos, ou ametais ligados a ametais, por exemplo, óxido ametálico, né? Um ametal ligado a outro ametal, então pode ser um óxido de ametal. E ainda pode ser metal com ametal se a eletronegatividade for menor que 1,7, tá? Tudo isso gera ligações covalentes. Na ligação de hidrogênio, eu tenho o hidrogênio, que ele deve estar ligado diretamente na molécula ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, que são os 3 elementos de maior eletronegatividade e menor raio da tabela, tá bom? Então, se o hidrogênio estiver ligado a um desses, aí eu vou ter a possibilidade de fazer ligação de hidrogênio. Muito comum, por exemplo, nas hidroxilas, nas aminas. E a interação de dipolo permanente, também conhecido como dipolo-dipolo. Quando eu tiver moléculas polares, então moléculas que têm elementos de alta eletronegatividade, como cloro, como oxigênio, como flúor, mas que não tenham hidrogênio diretamente ligado a esses elementos. Então, bromo, fósforo, todos esses elementos causam um aumento de polaridade da molécula, mas não pode ser OH-NH diretamente, né? Tem que ser só um carbono ligado a um oxigênio, aí ele vai ficar polar, só um carbono ligado a fósforo, fósforo ligado a nitrogênio, aí eu vou ter uma ligação, e naquele ponto, essa interação, ela é polar e ela é capaz de fazer dipolo permanente, tá bom? Aqui eu tenho, só para vocês conseguirem visualizar, aqui eu tenho uma molécula de benzeno, que ela pode ser representada desta forma, estrutural plana, ela pode ser representada simplificadamente dessa forma ou com as 3 duplas alternadas. Só lembrando aqui, né, essas 3 duplas alternadas, elas não ficam paradas, elas se movem, elas entram em ressonância, o que estabiliza muito essa molécula. Essa molécula é muito estável. E ela é, aí uma curiosidade, ela é lipossolúvel, ou seja, ela dissolve em gordura. E ela pode se acumular no nosso organismo e ela é muito danosa para o nosso organismo, tá? Então, ingerir essa molécula é muito complicado. Por isso que a gente usa lá o carvão ativado, que ele ajuda a diminuir. Se tiver essa molécula na água, a gente não vai ingerir altas doses dessa molécula, porque ela realmente pode causar muito dano à nossa saúde. Aí aqui, né, eu tenho um grupo grande de hidrocarboneto, tá vendo? Essa parte vermelhinha aqui é tudo hidrocarboneto. E aqui eu botei uma molécula com várias possibilidades de interação, que é, na verdade, o carvão ativado. O carvão ativado, você vê que aqui é hidrocarboneto, 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 quer dizer, a maior parte dele é hidrocarboneto. Então, ele se presta a separar hidrocarbonetos, porque toda essa parte da molécula aqui pode interagir com o benzeno. E aí, eu tenho outras funções aqui. Lembra que eu falei que ele pode tirar outras coisas também? Então, ele pode tirar outras coisas porque esses outros grupos aqui são grupo fenol, grupo éster, né, que é uma lactona especificamente, mas é um grupo éster, né? Um grupo pirano, o grupo pirano é específico, mas isso aqui é um éter, né? A função é um éter. Ácido carboxílico, né? Uma carboxila, grupamento amina, grupamento dioxina, que são esses 2 oxigênios aqui, que parece um éter, né? Mas não é um éter não, tá? Isso aqui é uma dioxina, esses 2 oxigênios aqui nesse ciclo de 6, isso é uma dioxina. Enfim, todos esses outros grupos que estão aqui fora, e aí eu vou funcionalizando esse cara para ser mais específico e tirar algumas substâncias que não sejam só compostos apolares, para não tirar só hidrocarboneto, tá? Então, esse composto aqui, todo esse meio aqui é capaz de interagir com hidrocarbonetos e toda essa parte externa aqui é capaz de interagir com outras moléculas que, porventura, possam estar contaminando a minha água. Só que essas moléculas aqui, esses grupos funcionais, eles são colocados por fora. Depois que o carvão ativado está pronto, a gente vai funcionalizando ele de acordo com as necessidades, tá?
Então, essa funcionalização aqui é optativa. Um carvão comum, se a gente observar, ele tem praticamente nenhum poro. Enquanto no carvão ativado, ele tem poros enormes, ele tem poros médios e ele tem microporos, o que significa que ele vai prender um número muito maior de moléculas. A superfície de contato do carvão ativado é muito maior, tá? Um carvão comum, ele não tem uma superfície de contato tão grande quanto a do carvão ativado. Então, ele não é tão efetivo no processamento da retirada desses elementos voláteis, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem em MEV. MEV é microscopia eletrônica de varredura. Então, a gente vê aqui como ele é a olho nu, e aqui a gente vê ele num microscópio, num baita microscópio. Então, a gente consegue ver que ele tem muitos poros. Aqui eu só vejo poros grandes, né? Mas ele, na verdade, tem um número muito grande de poros, e aí ele consegue, tá vendo, reter tanto partículas grosseiras, partículas grandes, como ele consegue prender partículas muito pequenas dentre eles, os gases, tá? E só um comentário, o adsorver, né, com D de dado, é prender na superfície, tá? O absorver, com B de bola, você coloca aquela substância dentro da outra. Então, por exemplo, uma esponja, ela absorve, a água penetra no interior da esponja. O carvão ativado, ele, na verdade, tudo isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, tudo isso aqui é considerado superfície, tá bom? Tudo isso aqui está em contato com o meio externo, ó, tudo isso aqui está em contato com o ambiente externo. Então, isso aí tudo é considerado superfície. Só que é quase como se fossem as microvilosidades intestinais, que fica aquele vai e vem para aumentar a superfície de contato. É isso. Esses poros aqui, eles aumentam a superfície de contato, e esse contato, ele vai ser dado pela superfície, portanto, uma adsorção, beleza? Outra questão também, falando de força intermolecular, a gente vai refrescar o ambiente. Então, tipo Rio 40 graus, né? E outros estados aqui do Brasil que também estão nessa mesma levada de Rio 40 graus, e aí tá muito, muito quente, 40 graus, e a pessoa resolve jogar água num piso de granito. Só que o granito, se ele tiver sido encerado, tem gente que encera o granito ou bota um verniz para proteger, né? Tem gente que logo que aplica o granito, é uma pedra, para quem não conhece, tem gente que aplica um verniz por cima para proteção dessa pedra. E aí o cara joga água e ele percebe que ele não molha essa superfície direita. Ele joga água e a água vai se acumulando em pocinhas, ele não vai, né, se espalhar, ela não molha totalmente o piso. E aí ele resolve colocar detergente, bota um pinguinho pouquinho só, bota um pouquinho de detergente, e ele percebe que esse detergente faz com que a água, então, né, se espalhe. E aí tem uma palavra interessante que o pessoal, né, quando a água se espalha, ela aumentou a molhabilidade, né? O que é a molhabilidade? Capacidade de molhar, capacidade de umedecer. Então, por exemplo, um papel absorvente, papel higiênico, guardanapo, ele tem uma excelente molhabilidade, ou seja, pingou a água, ele vai, absorve a água, ela fica bem molhada. Se eu pegar um papel encerado, né, um papel coberto, por exemplo, com plástico, a molhabilidade dele vai ser ruim. A água não vai conseguir molhar toda a superfície. Você vai ver que ela vai ficar agarradinha, tá? E o que que faz? Eu já tinha sem querer apertado ali, mas não vou gravar a aula de novo. Vai assim, não é por maldade, mas é porque dá trabalho gravar essas aulas. E a gente está aqui só para dar ideia, só para que vocês aprendam, não tem nenhum grande mistério, pelo contrário, eu quero ficar bem próxima de vocês. Então, desculpa, mas eu já tinha dado a resposta, né? Mas eu vou discutir essas aqui que valem a pena. O fato da solubilidade do detergente em água ser alta, e é um distrator. Eu tô falando, né, dos distratores há um tempão. Por quê? Tudo bem, o detergente é muito solúvel em água, ok, mas não é isso que justifica o fato de que na hora que eu joguei a água ela ficou toda juntinha e que posteriormente, quando eu botei o detergente, ela se espalhou, tá? Não é o detergente ser solúvel em água que vai fazer com que isso aconteça.
Então, essa é um distrator, muita gente marcaria essa, porque essa frase está correta. Há uma alta solubilidade do detergente em água, concordo, mas não é isso que justifica. Tensão superficial da água ser quebrada é a resposta, a gente vai ver no próximo slide como isso acontece. Pressão de vapor ter sido diminuída. Não estou discutindo aqui se ela está evaporando mais rápido, porque pressão de vapor está ligada à evaporação. Não estou falando aqui se ela está evaporando mais rápido ou menos rápido. Tudo bem, essa frase também não está errada não, tá? Essa frase está correta. Quando eu botar o detergente na água, eu vou ter uma dificuldade dessa água evaporar. Ou seja, se ela não está evaporando muito, ela está perdendo pressão de vapor. Mas também não é essa a resposta. É uma frase correta, mas que não responde a nossa pergunta. Densidade. Nem vou terminar de ler, porque nada do que ele falou aqui tem a ver com densidade. Viscosidade está ligado à facilidade dele escorrer. Então, por exemplo, um mel, para quem já viu mel escorrer, você vê que ele demora a escorrer, né? Ele é viscoso, enquanto a água escorre com muita facilidade, ela tem uma baixa viscosidade. Absolutamente não tem nada a ver viscosidade aqui com a nossa questão, tá bom? Aqui a gente tem, por exemplo, né, a água e as tensões superficiais da água. Você vê que a parte interna da água, ela faz interação com toda a água que está em volta dela, em cima, embaixo, do lado esquerdo, direito, para baixo. Ela faz interação com todas as moléculas de água. Enquanto aqui na superfície, ela não tem molécula de água para fazer interação aqui. Só que a força que ela tem continua sendo a mesma. Então, ao invés dela espalhar em toda a volta, para cima, para baixo, esquerda e direita, ela só consegue espalhar para o lado e para baixo. Então, essa parte superficial aqui fica tensionada, como se ela ficasse mais agarradinha. E aí, possibilita, por exemplo, de alguns animaizinhos, você vê que esse bichinho aqui, ele tá abrindo, né, as patinhas para dividir o peso, porque aí eu faço menos pressão, porque como a área tá grande, que se ele se encolher, se ele botar as patinhas tudo juntinho, ele vai afundar, que aí ele vai aumentar a força, porque ele tá diminuindo a área. Mas você vê que ele tá todo escarrapachado, né, ele tá todo aberto. Então, a ideia aqui é que ele diminua a força sobre a área e aí ele não rompe a tensão superficial, então ele consegue caminhar aqui em cima, tá? Isso não é milagre divino, ok? Isso é ciência, só para constar. E aí tem a situação que ocorre quando eu coloco um detergente. Então, quando eu coloco um detergente, lembra que a gente viu na questão da aula passada. O detergente na água, ele vai fazer com que essa cauda que seja apolar, ela fuja da água. Então, essas caudas, elas vão ficar para fora da água. Mas essa partezinha aqui, ó, que também acaba tendo um pouquinho de carbono, ela fica no meio das águas. Então, vai ficar água aqui, elas iriam interagir muito, vai ficar uma molécula de detergente no meio. Isso faz com que essa tensão seja quebrada, essa tensão superficial seja rompida. E aí a água consegue se esparramar um pouco mais. E aí nós temos aqui o conceito de molhabilidade. Então, aqui, ó, aqui eu tenho uma superfície e você vê que aqui a gotinha de água está toda esparramada, 100% esparramada. Significa que a água, muito polar, o meu solo vai estar também muito polar. Então, esse pedaço aqui, né, do meu sólido, do meu solo, vai estar bastante polar e ele vai, né, se esparramar todo. À medida que a polaridade do solo começa a diminuir, à medida que o solo começa a ficar menos polar, a água começa a fugir de ter contato com esse solo. Ela começa a se agarrar para fugir desse solo. Então, você vê que aqui o contato com esse solo é o menor possível. Significa que esse pedaço do solo está totalmente apolar. E aí fica uma curiosidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quando você pega um carro e pede para fazer a cristalização do vidro, né, um polimento cristalizado. A ideia é, o vidro, você aplica uma substância de baixa polaridade nele, então ele vai fazer mais ou menos essa função aqui, e aí quando a água da chuva bate nele, ela não fica esparramada, ela foge do vidro, deixando o vidro quase que seco, né, o vidro
rapidinho, você parou a chuva ou você saiu da chuva, no instantinho o vidro seca, porque essa substância que eles aplicam no vidro, ela vai empurrar a água, ela vai tirar a água do meio do caminho, tá bom? E aqui uma imagem real, né? Uma foto. Aqui foram passadas substâncias no piso. Esse piso aqui tem substâncias polar, mais ou menos polar e apolar. E aí você vê que aqui houve um contato maior da água, aqui houve um contato intermediário e aqui quase não houve contato. Significa que a substância que foi passada aqui embaixo dessa gotinha de água, ela é bastante apolar, enquanto a substância que foi passada aqui embaixo é bastante polar, tá bom? Bom, outra questão, a gente vai falar do spray de pimenta. Infelizmente, né, quando tem manifestação e tal, é muito usado o spray de pimenta para dispersar a população, para evitar que as pessoas fiquem agressivas. Não estou concordando não, tá? Estou só comentando que é usado. E aí, esse spray de pimenta, ele tem uma substância chamada capsaicina. A capsaicina, ele já está dando uma dica aqui, que ele é solvente em álcool, como etanol, e aí a dica, isopropanol. Aliás, o isopropanol tá numa moda agora enorme. Por quê? Com o corona, né, com a coisa do Covid, muita gente está usando álcool para poder higienizar as coisas. Só que fica a dica, se você tem uma tela de computador, se você tem um quadro branco daqueles que o professor usa, né? Se você é estudante e tem um quadro branco na sua casa para ajudar você a estudar. Se você tem uma tela de celular, uma TV, não é bom usar etanol nessas superfícies, tá? O etanol pode danificar essas superfícies. Ah, mas Fê, eu quero higienizar. Eu tô com medo do corona, eu tô com medo da Covid e eu quero higienizar. Usa o álcool isopropanol. Hoje é fácil de encontrar. Você encontra isso, por exemplo, em lojas que vendem material para computadores. Você consegue em loja que vende coisa de professor, tipo lugar que vende quadro branco, que vende apagador, caneta, aquelas canetinhas de quadro. No mesmo lugar você vai encontrar, né? Às vezes eles chamam de limpa-tela, às vezes eles chamam de limpa-quadro, tá? Mas você vai ver que a base dele é o álcool isopropanol. Ele é um álcool, aí é que vem a parada. Ele é de menos polaridade, ele tem uma polaridade menor que o etanol. E a capsaicina é até mais solúvel no isopropanol do que no etanol, tá? E aí, ele em contato com os olhos, pele, ele causa um efeito inflamatório. Ele vai irritar as mucosas. Afinal de contas, é pimenta, né, galera? Pimenta dos outros, você já viu, né? Bom, aí diz que se a pessoa for atingida com spray de pimenta, tanto nos olhos quanto na pele, e a pessoa quiser retirar aquilo, lavar com água não é uma boa ideia. E ele quer saber por quê. Galera, a água a gente já está falando dela já há algum tempo, né? A água é extremamente polar, ela é muito polar. E aí, se a substância ela não é tão solúvel na água, mas é solúvel em isopropanol, que é bem menos polar, significa que tem uma incompatibilidade. E aí, se a gente pensar naquela questão da molhabilidade, né? O que vai acontecer é que a capsaicina vai ficar fugindo da água. E aí vai piorar a situação mais ainda, porque a tua pele é apolar. Olha que confusão. A tua pele é apolar, a mucosa da tua boca é apolar, a parte, né, da parte externa do teu olho, não a lágrima, mas, né, a parte da pálpebra e tal, é tudo apolar. Aí você bota a água, ele vai fugir da água e vai se grudar na tua pele, vai grudar na mucosa, vai ficar um horror, né? Isso não é legal. E aí ele quer saber por que a água é ineficaz. Bom, a reação etanol-água libera calor? Esquece. Essa reação libera calor, é verdade, tá? Se eu misturar água no álcool, ela é exotérmica, ela libera calor, mas isso não tem nada a ver com, não é esse calor que vai aumentar o ardor, tá bom? Tem nada a ver, apesar, de novo, reação água e álcool liberam calor, sim, mas não é isso que resolve o problema. Solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a remoção. Uau, a gente acabou de falar sobre isso.
Permeabilidade da água na pele alta? Graças a Deus que não, né, galera? Senão ninguém ia tomar banho, né? Que bom que não é, né? Você pode tomar teu banho tranquilo, tá? Você não é de açúcar, você não vai dissolver na água, pode tomar teu banho de boa. A ardência faz evaporar rapidamente a água. Jesus misericórdia, né? Claro que não. A solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento nas áreas atingidas. O problema é que a pimenta não está em óleo, ok? A pimenta, ela é pouco solúvel, mas ela não está em óleo. Então, solubilização do óleo, que óleo? Ele não falou de óleo. A capsaicina, ela é de baixa solubilidade, mas ela não é um óleo, tá? Então, aí a gente consegue entender o que tem de errado nas outras, beleza? Aqui é a fórmula estrutural da capsaicina. Ela até é capaz de fazer ligação de hidrogênio por esse ponto e por isso ela consegue se dissolver no etanol, tá? No isopropanol, porque o isopropanol e o etanol fazem ligação de hidrogênio aqui. A água, ela interage muito mal por conta de toda essa parte de hidrocarboneto, lembrando que tanto o etanol quanto o isopropanol, eles têm capacidade de interagir com essa parte, e a água não tem, porque tanto o etanol quanto o isopropanol tem uma parte apolar, e aí essa parte se interage com essa aqui. Botei só de curiosidade, porque é outra parte que cai bastante, mas aí foi só curiosidade mesmo. O nome das funções, né? Aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho um fenol, aqui eu tenho uma amida. Ele não pediu, mas é um assunto que cai muito, né? Identificação de funções, e é aquele assunto que vai jogar o TR lá para cima, porque é um assunto que todo mundo acerta. Então, procura ficar esperto, procura estudar funções, tá? Mas aí eu coloquei só para mostrar para vocês que esses grupos aqui são grupos polares. Tanto o éter é de baixa polaridade, o fenol e a amida são mais polares que o éter, mas eles até conseguem interagir muito discretamente com a água, tá? Ele não é 100% insolúvel em água, mas essa parte de hidrocarboneto atrapalha bastante essa interação. Não vai ser uma interação interessante, tá? Essa parte de hidrocarboneto é apolar e isso acaba dando... Mas como eu falei agora há pouco, né? O etanol e o isopropanol tem uma parte de hidrocarboneto também e conseguem interagir tanto aqui quanto aqui, tá? Então, essa molécula não é apolar, ela é de baixa polaridade. E aqui só para vocês identificarem, ó, o etanol ou álcool etílico. Então, essa hidroxila pode interagir aqui, essa hidroxila pode interagir aqui. Essa parte de hidrocarboneto aqui pode interagir aqui. A mesma coisa, o isopropanol. Esses hidrocarbonetos desse lado e desse lado podem interagir aqui e a hidroxila pode interagir aqui e aqui, tá bom? Questão de obtenção de sistemas coloidais, tá? Um coloide, ele é uma estrutura que tem como é que eu vou dizer? Ele é heterogêneo, tá? É como se fosse uma mistura de dois ou mais componentes, só que é uma mistura heterogênea. O problema é que eu não consigo ver a olho nu, tá? É uma estrutura que eu só consigo ver no microscópio potente, porque o tamanho da partícula que está dissolvida ali, quer dizer, não está dissolvida, né? É heterogênea. Está misturada, né? Ela vai ser uma estrutura bem pequenininha. E aí ele fala de sistemas coloidais estáveis, tá? E esses sistemas coloidais, de novo, dependem das interações das forças intermoleculares. E aí ele fala de um sistema coloidal aquoso, ou seja, a base do sistema é água. E aí ele fala que as partículas são hidrofílicas. Partícula hidrofílica é a partícula que tem interação com a água, que gosta dessa água. E aí ele vai adicionar um solvente orgânico que vai ser miscível em água, como o etanol. E ele vai desestabilizar o coloide. Ele quer saber por quê. Por que vai haver a desestabilização, né, desse coloide? Então, olha só. A ideia é o seguinte. Primeiro pensa só no solvente puro, só água. Então, a água interage com a água por ligação de hidrogênio, beleza? Se a interação for muito forte, aí lembra da tensão superficial que a gente falou agora há pouco. Se ela interagir muito, vai haver uma tensão superficial
Essa tensão superficial é causada por causa do aumento das forças intermoleculares na superfície. Quando eu boto uma substância hidrofílica, essa substância hidrofílica, ou seja, ela gosta de água, ela vai acabar interagindo com a água, ficando ali meio disperso na água. Quando eu boto o etanol, a água e o etanol interagem perfeitamente, tá? Água e etanol interagem tão bem a ponto de formar uma mistura azeotrópica. Lembrando que a mistura azeotrópica é aquela mistura que ela tem comportamento de substância pura quando ela vai entrar em ebulição. Água e álcool, eles interagem tão perfeitamente, mas tão perfeitamente, mas tão perfeitamente, que se eu misturar 100 ml de água com 100 ml de etanol, eu não tenho 200 ml de solução. Eu vou ter um volume um pouco menor, porque a interação entre eles é tão perfeita que há uma contração. Acredite, se eu botar 100 ml de um, 100 ml do outro, eu não tenho 200 ml de solução. Eles interagem tanto a ponto de contrair, tá? Então, vamos ver aqui. A polaridade da água é reduzida? Polaridade do composto é polaridade do composto. Eu não vou mudar a angulação do composto? Então, não tem nada a ver. As cargas superficiais da partícula coloidal são diminuídas? A camada de solvatação da água nas partículas são diminuídas? Ó, duas opções aqui que podem ser, significa que uma delas é o distrator. Processo de miscibilidade da água e do solvente libera calor para o meio? Nada a ver. Nada a ver. Intensidade dos movimentos brownianos coloidais é reduzida. O movimento browniano, todo coloide faz, é um movimento de zigue-zague típico de coloide. Mas isso nada tem a ver com a característica. Então, essa agregação, né, na verdade, a desagregação, que a gente quer desestabilização, tem a ver com a camada de solvatação da água, que vai diminuir. Por quê? E aí depois eu vou explicar por que a B é um distrator. Quando você tem a substância coloidal com a água em volta, se a água tem mais afinidade com o etanol, a água vai sair daquela... Eu já expliquei camada de solvatação hoje. A água vai abandonar essa substância, ela vai abandonar essa partícula, vai fazer interação com o etanol, ele vai largar essa partícula, e aí esse composto, esse coloide, né, ele desagrega e eu vou ter precipitação. Então, eu vou ver que vai começar a aparecer uns floquinhos, vai começar a aparecer um precipitado, porque aquela camada de solvatação que a gente viu, né, tá a substância aqui, um monte de aguinha em volta, essa água simplesmente larga esse composto e vai interagir com o etanol. E aí, há uma redução da camada de solvatação. Por que isso aqui vira pegadinha, né? Por que isso aqui vira distração? Diz que as cargas superficiais das partículas coloidais são diminuídas. Cara, se a partícula é positiva, ele vai continuar sendo positivo. Se a partícula é negativa, ele continua sendo negativo. Isso não vai mudar nada. Vocês, de repente, podem se confundir, porque como a água vai abandonar, então vocês acham, mas a água saiu, então a carga vai ficar mais visível. Ficar visível ou não visível, a carga já estava ali, tá? Então, eu vou ter perda de camada de solvatação. Aqui a gente tem um exemplo disso, ó. Positivo, negativo, camada de água em volta, tá vendo? Ó, camada de água. Onde é positivo, o oxigênio tá virado. Onde é negativo, quem tá virado para dentro é o hidrogênio. A gente já tinha falado sobre isso. Aí eu taco etanol. Começa a tacar etanol. O que é que vai acontecer? Tá vendo essas aguinhas todas que estão aqui em volta? Elas vão largar esse cara negativo e vai fazer interação com a água. Ele abandona, ele sai daqui e vai interagir com o etanol. Se ele larga e vai interagir com o etanol, esse negativo pode encontrar com esse positivo e eles acabam agregando de novo, precipitando, tá bom? Aí começa a aparecer precipitadinho. Então, tá aqui, ó, a interação entre o positivo e o negativo, que vai fazer com que eles interajam e precipitem. Bom, ele agora vai falar de pesticida. E já fica a dica aqui também, porque pesticida, esse ano, então, do ano passado para cá, foram liberados um número bizarro de pesticidas, né? Infelizmente, quanto mais, né, desses defensivos, entre aspas, agrícolas que forem utilizados, maior a chance de dar merda no meio ambiente, né? Por todos os tipos, né? Mas, enfim, deixa quieto.
Eles são substâncias utilizadas para controlar a praga e, de um modo geral, né, muitos desses pesticidas são chamados de organoclorados, ou seja, tem uma parte orgânica e tem uma parte com cloro. E aí já fica a dica, tá? Cloro em compostos orgânicos, de um modo geral, tá? De modo geral, ele acaba trazendo uma toxicidade para o organismo, tá? E aí a toxicidade para praga, mas ele também é tóxico para gente, tá? Não é só tóxico para praga, não. É tóxico para tu também. E aí eles são arrastados, né, para lagos, rios. E aí eu começo a ter aquele problema da bioacumulação, eu começo a ter problema da magnificação trófica. Por quê? Ele diz claramente, ó, ele vai nos peixes, né, ele passa pela guerra dos peixes e se difunde por tecidos lipídicos. Cara, a gente está falando isso o tempo todo. Se ele se difunde por tecido lipídico, é porque ele é lipofílico. Ele tem afinidade por lipídio, sinal de que a molécula tem péssima polaridade, ok? Tanto é que ele fala que ele não é dissolvido pela água, ele é arrastado pela água. É diferente, dissolvido e arrastado. Dissolvido, ele ia se desmanchar na água, mas ele só é levado como se fosse uma chuva, ele é arrastado junto com a água da chuva, mas não se dissolve bem nela. Mas ele vai se dissolver na gordura do peixe. Aí vem aquela coisinha, né? Um peixinho come um pouquinho, ou né, passa pela guelra, um pouquinho de pesticida. Mas um peixinho maior come vários peixinhos pequenos. Como isso se acumula, o peixinho maior vai ficando com um monte de pesticida dentro do organismo. Um peixão grandão come vários peixinhos médios e vários peixinhos pequenos. Então, ele vai ficar com uma quantidade enorme de pesticida no organismo. E você vai comer um monte de peixinhos, um monte de peixes médios e um monte de peixões. Ou seja, quando chegar em você, esse troço já está magnificado, né? A magnificação trófica. Ele vai só crescendo. E aí, o responsável por isso, por essa característica, acabei de falar, é a baixa polaridade, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos de organoclorados, tá? Eu aqui tenho, se você olhar uma característica que eles têm em comum, são ser moléculas simétricas. Se você passar uma linha exatamente aqui no meio, ó, passa uma linha exatamente aqui no meio, você vai ver que a molécula tem simetria. Essa aqui também, se você passar uma linha aqui no meio, ou até aqui no meio, ó, se você dividir ela aqui no meio, você vai ver que as duas moléculas são simétricas. Quanto mais simétrica uma molécula, mais ela se torna apolar, beleza? Aí você vai dizer, Fê, mas aqui tem cloro, aqui tem oxigênio. Isso não faz a molécula se tornar apolar? Não, porque esses vetores vão se anular. Esse cloro vai anular com esse cloro. Esse cloro vai anular com esse cloro. Esse oxigênio anula esse oxigênio. Portanto, todo mundo se anulando, a molécula vai ser apolar. Essa daqui, o único que não se anula totalmente é esse cloro aqui. Esse cloro anula esse aqui anula esse aqui é o único que não vai se anular. Mas perto de toda a molécula, esse cloro aqui vai ser praticamente nada. Então, essa molécula é de baixíssima polaridade e essa aqui realmente é apolar. E aí, são estruturas que vão ser simétricas de baixa polaridade, portanto, acumulam-se em organismos oleosos que tenham gordura, beleza? Infelizmente, a gente não elimina gordura com facilidade, né? Então, esses caras vão se acumular no nosso organismo também. Bom, galera, por hoje é só. A gente fica por aqui e eu espero ver vocês em breve. Não esquece, deixa o like, deixa o comentário. Se quiser tirar alguma dúvida, pode tirar, que eu juro, prometo que eu respondo tudinho, tá bom? Beijo, fui!